Pois é. É assim mesmo. Viva Sobral. Continue assim. E aí, Luciano Kleber, com a sua conexão com Fortaleza. Às 7 horas eu retorno com a segunda parte do programa. Deu certo o retorno aí, deu? Seu retorno? Não, porque aqui eu não estou usando, não. Ah, certo. Olá, mais tarde. Na cidade, traz para você o jornalista Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 6 de agosto de 2019. Bom dia, meu querido Assis Nascimento. Bom dia, Ricardo Gomes. Bom dia, Sobral, que tem me acolhido tão bem, né? Estou fazendo sucesso até entre os comunicadores de Sobral. Um grande abraço, muito sucesso para cada um de vocês. Cada um de nós façamos o nosso trabalho com honestidade, com profissionalismo, que acho que isso é que interessa à audiência. Porque eu cheguei aqui, o pessoal falando a repercussão do que eu disse ontem, muita gente entrando em contato pelo Zap também, dizendo que é assim, estão gostando do programa, né? A gente tem esse negócio, olha, não ouvi, comecei a ouvir vocês e a partir daí, todo dia, eu estou ouvindo. Então, um grande abraço pela audiência. O Alcis está dizendo, começou a incomodar. A gente agrada a muita gente e incomoda a outros até por esse agradar, né? Então, agradeço a todos aqueles a quem eu estou agradando e também a quem eu estou incomodando. É isso, a vida é assim mesmo, né? E a gente continua fazendo aquilo que a gente acha que deve fazer com profissionalismo, com honestidade e principalmente com respeito a cada um dos nossos ouvintes. Como sempre, eu agradeço a quem ajudou a partilhar, a levantar nossa voz nas redes sociais, partilhando o vídeo que a gente está entrando aqui em contato no Facebook, né? Esse é um programa que a gente faz uma conexão da FM Paraíso, aqui em Sobral, o programa De Olho na Cidade, sob o comando de Assis Nascimento, em conexão com o programa A Hora da Notícia, por coincidência, é um nome do mesmo programa que tem aqui na Paraíso, do Grande Bené, mais tarde, né? A gente já tinha esse programa lá em Fortaleza. Nesse momento, lá em Fortaleza, na Rádio Assunção, Hora da Notícia, que vem desde as 5 horas, com o nosso querido Nilton Mourão, e também estava ao lado do Vicente Alencar, que primeira hora ajudou a gente a manter, a continuar esse programa. Então, bom dia especial para o Francisco Edivar, o João Alves Freire, João Rodrigues Mariano Fernandes, Alexandre Viana, Elesbão Castro, Paulo Porfírio, Auriclésio Macedo, Marta Bastos, Olavo Souza, Wagner Viana e o Wellington Pereira. E também entrar em contato com o WhatsApp pedindo para participar. Nós temos um grupo de ouvintes, né? E também para dar suas opiniões, o Gilberto Coutinho, de Granja, mora em Fortaleza, o Carlos Regis, aqui de Sobral, esse foi que disse que não conhecia, começou a ouvir e agora não para mais de ouvir. Um abraço, Carlos Regis, para você e para a sua família. Ele disse que é um pessoal que já me conhecia também, esposa do Carlos do Calixto, foi quem falou dele. Muito obrigado a todo mundo, certo? O Irã Lima e o Sargento Forlan pediu para participar do grupo, assim como o Carlos Augusto, lá de Camusim. Bom dia para quem já entrou aqui na timeline do Facebook, meu querido colega, ainda do tempo que eu era seminarista, ele não, mas a gente estudava junto no Colégio Sobralense, Expedito Boto, o Everton Bezerra, Catarina Soares, Edilene Santos, a Lúcia Silva Iva Duarte mandando um bom dia para nós, a Catarina Soares, bom dia, Luciano Kleber, Nilton Mourão, o Ney Carvalho, bom dia, avante, o Elton Pereira, bom dia, Luciano Nilton Mourão, internautas da Rádio Web Interativa Metro Maranguape, retransmitindo e compartilhando com a Rádio Assunção Cearense e Rádio Paraíso FM de Sobral. Dr. Paulo Roberto Soares Nobre, bom dia, Tatá, bom dia, Valônia Campos, coragem para enfrentar mais uma semana. Eu gosto dessa palavra, coragem. É por isso que eu comprei essa pulseira e uma das palavras que tem é coragem. Fé, força e coragem. Gosto dessas palavras. Bom dia para o Elesbão, mandando bom dia a todos lá de Brasília. Bom dia, Nilton Mourão. Que o senhor nos conceda nesse 6 de agosto, força, fé e coragem para seguirmos em frente, companheiro. Bom dia, meu querido. Eu queria falar do jornal, começar falando do Jornal Povo. Quero ter falado ontem, né? Mas ontem foi um dia de desabafo, né? E tal, né? Mas, assim, o Jornal Povo de sábado começou com a manchete contra o governo Bolsonaro. E tem uma técnica, né? Uma disposição de redação e uma técnica jornalística
que você não deve repetir nomes em manchetes na própria página, pelo menos, né? Pois o Jornal O Povo atropelou essa técnica, esse conselho, essa orientação para falar mal do Bolsonaro, tá? Na página de política, a principal manchete é assim: as derrotas de Bolsonaro e Moro na volta do STF. A outra matéria: vou prestar esclarecimento ao STF, diz Bolsonaro. Sempre coisa negativa e tinha que ter o nome do Bolsonaro. Na página seguinte, título da manchete da coluna: qual o plano de Bolsonaro? Para falar mal do Bolsonaro. E na coluna principal, na manchete principal, Tasso aponta insegurança criada pelo comportamento de Bolsonaro. O Tasso está elogiando o Bolsonaro, mas os caras pegam uma coisa lá para fazer a crítica a Bolsonaro. E na página seguinte, Caixa reduz liberação de empréstimos para o Nordeste e parlamentares acusam o governo. Não tem o nome do Bolsonaro, mas tem a foto e o nome do Bolsonaro. Fantástico isso aqui. Então, isso aqui é uma coleção nesse dia. Esse dia, assim, o Jornal O Povo, assim, exemplar de como o jornalismo está ruim lá na redação. Até essas coisas básicas, muda o nome, governo, Planalto, sei lá, mas não, tem que fazer a coisa para agastar, né? Para desgastar o Bolsonaro. E teve uma matéria boa, foi a manchete de ontem do Estadão, que eu achei interessante, mas hoje, assim, todo mundo é assim, porque os poderosos, né, isso vai atingir poderosos empresários que mandam nos meios de comunicação, já começaram a fazer um lobby, você já vê na imprensa essa coisa contrária. A manchete de ontem do Estadão dizia, né, governo quer 6,5 bilhões de fundos regionais na educação. Matéria, uma notícia maravilhosa, né? Só que hoje o próprio Jornal O Povo já está dizendo, se tirar o recurso do FNE, então o PIB do Ceará vai decrescer. PIB do Ceará que cresceu, quanto é que teve igualdade? O que vai trazer igualdade é se, aí sim, não é só o teu dinheiro. O Brasil, na verdade, é um dos que mais investem em educação, mas tem que ter uma educação bem qualificada, né? Você vê que o Sobral, por exemplo, que é cantado em verso e prosa por educação, não tem esses investimentos todos na área. Então, não há essa associação imediata em quanto mais dinheiro, melhor o nível da educação. Mas é um apontamento, né? Para quem criticava o Bolsonaro porque havia naquele contingenciamento da educação, porque não queria, na hora em que ele dá para a educação, todo mundo se cala e faz ao contrário, deixa fluir, deixa aflorar o lobby dos empresários, porque não tira o dinheiro nosso, não. O Ministério da Economia pretende descentralizar recursos a estados para fortalecer o ensino básico. O ensino básico, ele quer passar de 13 bilhões para 19 bilhões e meio, a quantidade de recursos destinados ao ensino básico. Porque no Brasil se gasta muito, mas se gasta muito mal. O que nós gastamos por aluno no ensino superior, que é um Robin Hood às avessas, é igual ou superior à média dos países desenvolvidos. Enquanto que o nosso gasto por aluno no ensino básico é 1/3 da média dos ensinos. Olha aí a relação, né? Então, no ensino básico, onde se encontra a pobreza, né? Onde você tem que tentar igualar as oportunidades, porque uns nascem ricos, né? Uns não são bem nascidos, né? Como outro dia disse aqui um rapaz, né? Porque eu louvo aqueles que não foram bem nascidos e se tornaram grandes homens, inspiradores, que é fácil você nascer em berço de ouro e ter uma vida boa, né? Difícil é você, nascido na pobreza, se desenvolver, né? Enfrentar as durezas da vida e ter sucesso. Então, como é que a gente faz isso para dar mais igualdade ao país? Pela educação. Se você não pode distribuir riqueza, dinheiro para cada um dos cidadãos, o que é que você faz? Você tenta igualar, pelo menos, diminuir. Porque na corrida da vida, quem tem riqueza, né, quem nasce bem, já sai lá na frente. Quando dá o tiro de partida, o cara já está lá na frente. Então, para tentar igualar, para diminuir essa distância, você dá educação. Porque tendo uma boa educação, uma educação de qualidade, lá no ensino básico, aí você vai para a meritocracia. É óbvio que mesmo com essa educação de qualidade,
você jamais vai igualar aqueles que têm uma educação de qualidade e ainda têm uma herança, uma tradição de estudos, de livros, de ambiente que estimulem em casa o ensino. Muitos dos pobres estão vendo, né, famílias pobres durante décadas nessa pobreza, muitas delas, né, um contingente enorme, estão vendo pela primeira vez alguém da família ir para a escola. Então não tem a tradição. Ele tem só uma ideia de que a escola é boa, que a educação pode, até dizer, educar para ser gente, né? Pode igualar, pode melhorar as condições de vida. Mas mesmo assim, quando ele chega em casa, ele não sabe o que é que dá para o filho, né? Ele coloca na escola. E o que acontecia muito é que os filhos iam para a escola, quando chegavam na escola, não aprendiam nada. O que eu chamava de analfabetismo escolar. Ficava o coitado do pai achando que a criança estava aprendendo e não estava. Então, como é que iguala? Dê condições, dê boa escola no ensino básico. No ensino básico. Não adianta lá no ensino superior, aí gasta muito para isso, né? Para tentar recuperar o que você não aprendeu no ensino básico. Você não recupera jamais. Jamais. Você tem que ter o que se chamava antigamente de um primário bem feito. Até Augusto Pontes ficava essa brincadeira, né? Ah, isso aí não teve o primário, tem um primário mal feito. Porque por mais que ele se esforce, ele não tem como recuperar. Então, é fundamental que você dê uma boa educação básica, que a partir daí, aí você estimula. Alguns dali, outros vão continuar a sua vida de mediocridade, mas alguns vão se salvar. O grande Padre Oswaldo dizia isso, né, que ser professor é como um náufrago que joga boias, que tenta boia, tenta tábua de salvação. Aqui acolá alguns alunos se salvam, né? Alguns alunos atendem a esse apelo de salvação. Mas se você não der educação, nem esses poucos se salvarão. Então, é bem-vinda essa medida. Aí você já vê hoje, está no Jornal O Povo, né? Acho que você até já disse aí, Nilton, né? É uma chamada aí dizendo, vai perder não sei quanto do PIB, né? Fundos públicos devem ser reformatados, porque muitos desses fundos, né? O FNE é um dos fundos, que certamente vai sofrer redução para que se canalizem recursos para a educação. A medida atende determinação de Bolsonaro de reforçar o orçamento da educação e desejo de Guedes de descentralizar recursos a estados. Vai chegar mais próximo a estados. Isso vai para onde? Vai para o Fundeb. O Ministério da Economia vai propor um aumento de 50% dos recursos que do Fundeb. Então, o Ministério da Economia vai aumentar em 50% o Fundeb, o fundo que atende a educação básica no Brasil. Em entrevista ao Estadão, o Valdeir Rodrigues Júnior, secretário especial, antecipa que a ideia é saltar dos atuais 13 bilhões para 19 bilhões e meio. Para conseguir esse dinheiro adicional, o plano é desidratar os chamados fundos constitucionais, que são fundos regionais, abastecidos com recursos públicos e que financiam pequenas empresas, produtores rurais e programas destinados a reduzir a igualdade e gerar emprego. Então, se é para a educação básica, está muito bem direcionado esse recurso. E pode, sim, fazer essa modificação, nesse direcionamento que o Bolsonaro está pedindo. Dinheiro para a educação básica. Bom dia para Marice Avelino. Bom dia, querido amigo. Sou de Potiretama, no Ceará. Bom dia, Marice. Aqui está Marice, eu já vi outro Marice Avelino. Manuel Filho, bom dia. Estou na sintonia com o melhor programa show. Obrigado, amigo. Bom dia para Dilma Cordeiro, Davi Ximenes, o Fernando Colei Apina, Selma Lopes. Bom dia para todos os clientes do Zezinho Construções. Isso aí. Tem que cuidar dos seus clientes, né? Com carinho, né? Gilardi Alves Sinésio, bom dia. Bom dia também para Sandra Biguetti. O que você acha, Nilton? Você leu alguma coisa já assim, o povo falando, vai desidratar o FNE, vai ter queda. Isso é a fala dos empresários, né? Veja só que o presidente da Federação da Câmara de Gestão Logística do Ceará, FCDL, empresário Freitas Cordeiro, ele disse que a medida comprometeria os projetos de desenvolvimento do Nordeste, pois afetaria os financiamentos a partir do Fundo Constitucional do Nordeste, o FNE. Ele disse que a medida se trata de descobrir um santo para cobrir outro. A classe empresarial não pode aplaudir essa iniciativa. Os
Estadão, que teve essa ideia, foi infeliz. A classe empresarial, né? E destrói a nossa iniciativa de desenvolvimento. Diz Cordeiro, a medida é preocupante, nós precisamos desse fundo, estamos longe de estabelecermos uma igualdade de desenvolvimento com regiões sul e sudeste, e ainda precisamos de mais recursos, não posso aplaudir isso, completou. A pergunta que não quer calar, será que um grupo de empresários bem intencionados, como é o Dr. Freitas Cordeiro, tem dados, tem informações de que esse incremento que vai ser feito da ordem de 6 mil bilhões de reais, para que passemos dos atuais 13 bilhões a 19,5 bilhões de reais, realmente vai ter esse impacto negativo na economia? Será? Com base em que ele está falando isso? Eles se dirigiram, por acaso, à direção do Banco do Nordeste para perguntar, por favor, presidente do Banco do Nordeste, que me fale aqui o nome dele, em que essa possível, né, que o governo está cogitando, ainda não uma coisa foi concretizada, né, Luciano? Exatamente. Em que isso vai impactar em relação à tomada de investimentos, financiamentos com recursos do Fundo Constitucional do Nordeste. E outra coisa, é uma visão que pode estar sendo comprometida pela necessária visão larga que o empresariado precisa ter, no sentido da horizontalidade e da verticalidade. Não enxergar apenas para o seu umbigo. Mas o umbigo é que muitos deles hoje são empresários porque tiveram a oportunidade de serem educados, de frequentarem boas escolas. Eu e você, o Vicente Alencar, somos de origem humilde, sabemos o que tivemos que passar para chegar até aqui. Sabemos a luta que vencer através dos estudos, da honestidade, suando e queimando as pestes de madrugada, para estarmos hoje aqui, perante os microfones da Rádio Associação Cearense, e você aí da FM do Paraíba. Então, será que essa pergunta foi feita? Presidente do Banco do Nordeste, por favor, nós viemos aqui como empresários, representando a FCTL, para lhe fazer uma pergunta. Em que, se o governo concretizar esse repasse, esse incremento, esse acréscimo de 100 bilhões, poderá impactar negativamente no Fundo Constitucional do Nordeste, no sentido de financiar os projetos que estão encaminhados, que vão subir. Porque, olha, a história do eu acho não dá mais, sabe, Cléber? Não dá mais. E você vê assim, a reação imediata, como você diz, né? Uma reação imediata, sem sequer estudar qual impacto realmente. Há uma outra pergunta. Uma reação fechada, muitas das vezes uma reação que depois se vai ver, não tinha nem cabimento aquela grita. Oh, meu Deus! Nós precisamos de 2 times de saúde, educação. Está aqui o Ceará hoje. Jornal O Povo, Jornal Diário, trazendo. O Ceará tem 3 municípios entre os mais violentos do país. Outra pergunta que não quer calar, é assim, quanto é que foi... Só um pouquinho, fala já sobre esse assunto, assim, mas assim, ainda sem sair do assunto, né? E outra pergunta que não quer calar, por exemplo, é, realmente, esses recursos que estão vindo do FNE, que tem, assim, originário, né, assim, a sua motivação de provocar uma igualdade, ter realmente feito isso, né? O PIB do Ceará aumentou muito pouco, né? Nós, na verdade, o nosso aumento é 0, alguma coisa, né? A gente nunca passou dos 2% do PIB. Se sonhava que com a refinaria, com a chegada da refinaria, nós pudéssemos dobrar o PIB. Mas isso foi um sonho de uma noite de verão. Como aqui a gente é verão o tempo todo, né? A gente fica sonhando o tempo todo. O verão shakespeariano aqui no Ceará é maior. Então, assim, será que essa grana para o desenvolvimento do Nordeste ajudou a diminuir a desigualdade? Eu acredito que não. E assim, como ainda não se pensou, eles de imediato, o lobby é forte, né? De imediato, eles já gritam que não pode tirar um santo e descobrir outro. Isso, em outras palavras, se chama priorizar. Essa história de tirar um santo, né, para cobrir outro, né, o lençol curto, mas é isso mesmo. Com dinheiro curto, você tem que dar prioridades. A redenção, a libertação do nosso povo só se dá pela educação. Então,
ponto pacífico para mim, que é interessante. Agora, obviamente, tem que ter ao seu lado, né, um investimento bom no Fundeb. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos o quê? Melhorar as condições dos professores, nós vamos qualificar professores, diretores, que uma das coisas a gente fala muito de professor, mas o grande Edgar Linhares, em algumas conversas que eu tive com ele, né, grande educador cearense, ele chamava atenção para isso, que nós precisaríamos ter uma escola de formação de diretores, de gestores educacionais, não só aquele que estava na aula. Ele dizia, Luciano, pode ir atrás. Toda escola que tiver um bom desempenho é porque tem um bom gestor. É óbvio que também tem que ter os bons professores, é claro. Mas se tiver bons professores e não tiver um bom gestor, o desempenho não estará garantido. Então, depende, é uma associação direta, segundo uma pesquisa dele, ele entendia disso, pesquisava disso, vivia disso, né? Ajudou muito na educação de Sobral e do Ceará. No fim da sua vida, foi o presidente do Conselho Estadual de Educação. Então, dizia muito isso. Nós temos que ter bons gestores. Então, na hora da gente não só formar professores, mas passar para o passo seguinte, formar educadores. Pois bem, você ia falando e introduzindo já o assunto da violência. Os dados são antigos, né? Dados de 2017, né? Que fechou 2017. Isso leva um tempo para apurar e tal. Nós sabemos, não queremos fechar os olhos, de que houve uma redução bastante significativa nos índices de violência no Ceará. Então, é bom deixar bem claro para o nosso ouvinte que isso aqui é um recorte até 2017. Não estou aqui para defender ou para acusar o governo, mas para ser fiel aos fatos, tá certo? É realmente, como você dizer, no Ceará tem 20 das 20 cidades com maior número de homicídios, 18 estão nas regiões mais pobres do Norte e Nordeste. 3 dessas 20 cidades, estão aqui no Ceará. O Ceará só vai perder para o Pará, eu acho, e para a Bahia. Acho que é o terceiro estado em maior número de cidades, com maior número, com índice de violência. E Fortaleza é a capital com maior número de violência. Então, números arrasadores para a segurança do estado do Ceará. E no interior, puxando aqui para Sobral, Sobral é o campeão de insegurança, de violência no interior do estado. Porque as 3 cidades com maior número de violência são Maracanaú. Maracanaú é a cidade com maior índice. O Ceará tem a cidade com maior índice de violência do Brasil, que é Maracanaú. Aí nós temos também Fortaleza e temos Caucaia. Por ordem é Maracanaú, Caucaia e Fortaleza. Então, região metropolitana. No Ceará, das cidades com mais de 100 mil habitantes, está nesta ordem. Maracanaú, Caucaia, Fortaleza, Maranguape. Todos ali. Na grande Fortaleza, né? Não é nem a região metropolitana, é a grande Fortaleza. Todas fazem limite, todas são divisas, tem limite municipal com Fortaleza. Você tem Caucaia, ali no litoral, depois vem Maranguape e depois vem Maracanaú. É ali no cinturão de Fortaleza. Quando vai para o interior, o campeão, lamentavelmente, é Sobral. Nossa querida Sobral, até 2017, era a cidade no interior com maior número de violência, com maior índice de insegurança no interior do estado do Ceará. Diga, Nilton. Assim, né, sobre o que você fala aí, é importante, e como você citou bem, ficar bem claro que se trata de um recorte, mas é um estudo sério, um levantamento sério do ato da violência no país, realizado e consolidado nos últimos 2 anos, e que, portanto, deve nos apontar para o presente e o futuro de que, graças a Deus, houve um recrudescimento da violência, mas a gente percebe silenciosamente, e eu, quando ando de táxi, converso muito com os motoristas, que eles estão percebendo que está havendo um recrudescimento da violência em Fortaleza. Que os motoristas de táxi andam por todo lugar. O que você chama de recrudescimento? Está diminuindo, né, na verdade? Não, eles estão achando que a coisa está voltando a
acontecer aquela onda de violência. Ah, tá achando que está piorando, né? Silenciosa, mas está voltando a acontecer. Eu estou conversando com vários motores de táxi, eles muito preocupados com isso. Então, Mas, assim, às vezes, Nilton, assim, tem a violência. claro que o Fortaleza hoje está muito mais calma, comparada com tudo que nos passou no início do ano. Que ali foi terrível, foi um terror sobre a nossa cidade, sobre a nossa sociedade. Mas, assim, é importante, com certeza, as autoridades públicas da área de segurança pública poderão ver, em relação a esses números do ato da violência de 2017, como algo que deve permanecer a segurança pública e permanecer em estado de vigília. Como a gente gosta de dizer, com as palavras de molho, né? Eu só achei assim, você falou recrudescimento, por isso eu achei, porque os números que nós temos, que às vezes você tem a insegurança e a sensação de insegurança. Pode ser que esteja aumentando para eles a sensação de insegurança, né? Porque em números, o que nós temos visto, pelo menos dos números oficiais, todo dia tem diminuição consecutiva, né? Os números estão dizendo o contrário, né? Mas... Exatamente. Né? Exatamente. Mas os motoristas de táxi, né, estão percebendo ao andar com eles, estão percebendo alguma movimentação que os faz sentir essa sensação de segurança, essa expressão que eu estava procurando aqui, e você me relembrou exatamente isso. É a sensação de insegurança, né? Não ama essa questão. Deixa eu dar um bom dia aqui para... Não ama essa questão. Eufrásio Francisco. Luciano, bom dia. Sem educação, não há solução. Perfeito. Para a educação, 50% dos recursos, o governo quer dinheiro dos fundos, já trouxe o Jornal O Povo. E hoje, houve uma confusãozinha do futebol, né? É bem lembrado que ontem o Jornal O Povo trouxe na sua coluna uma tabela onde colocava o Ceará em 12º lugar. Hoje, sem dizer nada, sem dizer que errou, sem se desculpar, ele republicou a tabela. Geralmente ele não republica, né, no dia seguinte, né? Colocando o Ceará em 11º lugar. Como é, Nilton? É tão legal você fazer uma retificação errada, reconhecer, né? É tão legal, tão bacana. Ele botou, né? Não reconheceu, é uma forma, assim, escondida de reconhecer, porque geralmente ele coloca essa tabela na segunda-feira, na terça-feira já não coloca. E hoje, extraordinariamente, colocou, porque havia errado a coluna, a tabela do dia anterior. Pois é, você vê, eu estava falando do Jornal O Povo, mas é a manchete principal, é a capa. Você deve estar com o diário aí na sua frente, não sei se está, de hoje. Você vê que a capa todinha, uma figura, né? Está desenhada, né? O que é que diz aí, né? Fundo, setor produtivo condena redirecionamento de verba para a educação. Essa é a manchete interna. A de capa, como é? A de capa, você está falando do Jornal O Povo? Não, Diário do Nordeste. O Diário do Nordeste, setor produtivo condena redirecionamento de verba para a educação. Pronto. Olha só, olha como é estranho, né? Veja só, setor produtivo condena redirecionamento de verba para a educação. Quer dizer, o setor produtivo não quer educação, não quer verba para a educação, é até complicado isso daí, né? E você viu a manchete vergonhosinha, assim, do Jornal O Povo? O Jornal O Povo diz que Bolsonaro condiciona recursos para os estados, não é isso? Lê para mim, por gentileza, só para colocar. Eu estou com ela aqui. O sutiã, recurso ao Nordeste. Aí entra a manchete. Bolsonaro condiciona verba a parceria de governadores. O chefe do executivo diz que não vai negar recursos aos estados, desde que os gestores falem que estão trabalhando com o presidente. A União ainda cogita tirar dinheiro do FNE para a educação. Marcou. Veja só. O que é que ele quer dizer aí? Não é uma crítica feroz ao Bolsonaro, né? Bolsonaro é um ditador, porque ele só vai dar dinheiro, está tratando os governadores no chicote, diz essa manchete, né? Só vai dar dinheiro se os caras trabalharem com o Bolsonaro. Olha, aí quando vê, aí estica um pouquinho, Bolsonaro diz que não vai negar. O que o Bolsonaro está dizendo é que vai evitar essa historinha de governadores... Aqui em Sobral, foi inaugurada recentemente uma UPA aqui. Essa UPA soltaram fogos para o governo do estado e para a prefeitura. A maioria dos recursos vinha do Planalto. E simplesmente se esconde. Isso é uma espécie de desonestidade política, né? Aí o Bolsonaro diz, olha, se o governador
não quiser dizer que esse negócio está junto também com o governo federal, ele vai continuar dando verba, só que ele vai fazer direto com as prefeituras. Porque hoje ele manda grana, manda para o governo do estado, né, e faz nas prefeituras. É como se fosse uma parceria política da federação. Aí ele diz que tem governadores que tratam, que desce a burduna. Burduna, o Vicente Alencar gostou. É coisa de índios, né? Desce a burduna no Bolsonaro, recebendo dinheiro dele. Aí o Bolsonaro, é assim? Bom, nesse caso eu vou. Ele está indo pela segunda vez à Bahia. Disse isso lá na Bahia. Na primeira vez ele foi para a Vitória de Conquista e o governador não deixou nem que a polícia militar fizesse a segurança de seu povo. O Rui Costa, ele não negou segurança ao Bolsonaro. O Bolsonaro estava completamente seguro. Tinha segurança das Forças Armadas, da Polícia Federal, o GSI, o escambau. O povo é que poderia ter ficado refém aí, né, de uma insegurança se tivesse havido algum conflito, por exemplo. Então, uma sacanagem, uma descortesia, né? Isso não se faz, fugindo da liturgia do cargo. E depois se critica do Bolsonaro. Não foi. E ontem ele foi, agora em Sobradinho, foi na Vitória da Conquista, e lá fez... Como é que ele fez lá? Quem estava do lado dele? O prefeito de Salvador e o prefeito de Vitória da Conquista. Então, tá aí, pronto, faz junto com os cidadãos do estado da Bahia, não deixaram de receber aqueles recursos, aqueles benefícios. Só que o governo passa a direcionar a própria localidade, a municipalidade, se por acaso o governador não quiser. Só quiser... Aliás, o Bolsonaro disse que eles querem fazer uma Cuba aqui no Nordeste. Mas o povo nordestino não aceita isso, não. É mais da cabeça dos próprios governantes, principalmente como estes dois, o petista da Bahia e o comunista do Maranhão. Bom dia para o Zezinho Albuquerque, Cristiano Jansen, o Carlos Henrique. Pois é, aí a manchete do jornal é tentando desgastar, né? Não, o Bolsonaro não vai dar. Não, vai continuar dando. Só que ele diz, olha, se o governo não trabalhar comigo, não tiver uma parceria comigo, os recursos vão diretamente para as prefeituras. Porque os recursos estão lá mesmo, nas prefeituras. Nós não vivemos exatamente assim no estado, nós vivemos no município, no bairro, né? O nosso locus, né, de vivência é ali, é no bairro, é na cidade, né? Eu vivo na cidade de Sobral, não exatamente no estado do Ceará. Bom, está dentro do estado do Ceará, mas a proximidade, o afeto que você tem é com os seus vizinhos, né? Com os seus vizinhos, os bons vizinhos. Aliás, falar em bom vizinho, tem uma pauta aqui, viu, Newton, que nós estamos ainda estudando e apurando para ver... houve um acordo entre a prefeitura e o supermercado Pinheiro, né, que tem a fama de bons vizinhos, mas nesse caso está dando uma de mau vizinho. Vou explicar por quê. Segundo um documento que eu ainda não tive acesso, já pedi a um vereador, mas ainda não me chegou, e eu preciso averiguar isso para não ser leviano, mas eu vou levantar aqui a minha suspeita. O governo do estado trocou um terreno público, que é dele, ali de trás do Pinheiro, aqui no Junco, em Sobral. Sobral tem duas unidades do Pinheiro. Eu gosto, eu compro lá também, né? Compro no Lagoa e compro no Pinheiro, sem publicidade, né? Fato, né? Aí trocou, o Pinheiro daria uma praça pública, eu estive lá na praça, e a praça ainda está em construção, não tem luz à noite, é chamada Praça das Crianças, ali no, acho que é Terrenos Novos, ali, acho que é Terrenos Novos, né? Que é do outro lado. Mas lá do Pinheiro, não só o Pinheiro ficou como terreno, como privatizou a rua. O que eu preciso saber desse documento, e que eu acho estranho, é se a rua fazia parte do acordo. O Pinheiro está alargando, está aumentando a sua propriedade, e o terreno é do outro lado. Entre o Pinheiro, o supermercado, e o terreno que foi dado, existia uma rua que foi fechada. Quando eu falo de mau vizinho, é porque os vizinhos não podem mais passar por aquela rua. Tem lá, foi fechado com portão, etc. Eu ainda não sei, estou averiguando, estou atrás do documento para saber se a rua fazia parte. Se não fazia parte, é um absurdo. E se faz parte, também é um absurdo. Porque como é que a municipalidade faz um acordo desse, fecha uma rua, dá uma rua
A praça já existia lá, então só construindo espaço lá, certo? Agora dá uma rua, tudo bem que desce o terreno. Aí o Pinheiro que se encarregasse de fazer ali a sua, ou faz algo subterrâneo, ou faz uma passarela, eu não sei. Aí tinha que ter uma solução de engenharia. Mas fechar a rua, o supermercado fechou uma rua. Resta saber se com a autorização da prefeitura e da Câmara dos Vereadores, porque passou por lá, resta saber se havia, realmente, se a rua está compreendida dentro desse acordo. Se tiver compreendido, se a rua estiver compreendida nesse acordo, como se fizesse parte, é também um negócio estranho. Como é que você dá uma rua para iniciativa privada? Merece todo o apoio, acho que sim. Tudo bem, deu uma praça, tem uma contrapartida. A gente deve colocar ao Pinheiro dar emprego, é bom, é ótimo para a cidade de Sobral, ótimo, mas devagar. Vai fechar uma rua por causa disso, né? Bom dia para o Carlos Henrique Fernandes, bom trabalho, desejando para nós. A Fátima Jonso, Deus seja louvado, assim seja. Bom dia para o Nel Pinel e o Sérgio Sobreira. Deixa eu ver aqui que eu tinha clipado, Nilton. Fui falar aqui do Pinheiro, né? Estamos apurando, ver se isso realmente tem a ver, né? Se a rua faz parte. Bom, guerra comercial, manchete da Folha, se agrava e mercados refletem tensão. O que é que está acontecendo e pode trazer repercussão para nós? Já trouxe, o dólar já disparou, né? O dólar estava descendo, né? Com os gestos da economia, da equipe econômica do governo Bolsonaro. O Bolsonaro fala, todo mundo falando do Bolsonaro, mas o país está se emendando, o país está se arrumando na economia. É pouco tempo ainda, mas os sinais são promissores e alvissareiros, né? Mas aí eis que, de repente, brigam aí os grandes e nós aqui, coitados, perdemos com isso. Essa briga comercial entre Estados Unidos e a China. Estados Unidos vêm e sobretaxam o produto chinês para ele ficar menos competitivo no mercado e punir a China. O que é que a China faz? Como lá é uma ditadura econômica, né? O cara pode fazer isso sem ouvir congresso, sem nada. Diminui artificialmente o seu yuan, que é a moeda chinesa. O que é que ele faz isso? O dólar cresce, então o produto americano fica mais caro, e quando diminui o valor da moeda chinesa, os produtos da China, que já são baratos, ficam ainda mais baratos. Então, isso mexe com a economia no mundo todo, que a China hoje é um grande, né, jogador, os dois, né? Estados Unidos e China, hoje são os grandes antípodas comerciais. Dizem até já que tem mais dólar na China do que nos Estados Unidos. Os caras, os zoinhos lá fechados, estão mandando no mundo. Então, isso é uma guerra comercial que pode realmente afetar a nossa economia. Então, queira Deus que seja uma coisa, né, circunstancial, que os dois lá se ajeitem, né, que o Trump volte atrás, não sobretaxar, e a China também deixe de artificializar. Porque a China, como diz o Trump, ela manipula a sua moeda. Enquanto que no mundo inteiro, a moeda, né, o câmbio, a valorização e desvalorização é feita, né, são feitas, né, esses dois movimentos são feitos de acordo com as oscilações do mercado. Na China, não. A equipe resolve, não, vou baixar aqui esse negócio para ser mais competitivo. É como se aqui a gente, de repente, dissesse, não, nós vamos diminuir bastante aqui o real, deixar o dólar lá em cima, para a gente exportar, para o nosso produto ficar competitivo. Não sei quanto tempo isso vai gerar, né, essas repercussões. E ainda sobre o Bolsonaro, estou vendo aqui, né? Ontem, mas você tem preconceito, aqui a Colônia tem umas frases boas do Bolsonaro, né? Você tem preconceito contra os governadores do Nordeste? Não, eu falei mal dos governadores da Paraíba e do Maranhão. E quem demonstrou preconceito contra mim, eu é que fui vítima de preconceito, porque o governador não foi lá à inauguração no seu próprio estado. De novo, eu estou aqui inaugurando, ele não veio, e ele seria bem-vindo, bicho é sacana, né? Seria bem-vindo se viesse para cá, mas não veio. E eu não tenho preconceito. Eu tenho preconceito contra governador ladrão. Pô, essa frase. Não tenho preconceito contra nordestinos. Tenho preconceito contra governador ladrão. Sérgio Sobreira, bom dia, Luciano. Sorteio entre as empresas ou colégio uma palestra minha.
é um presente meu. Olha aí, então, é bom tu mandar um voucher, uma coisa para cá. Repito, uma palestra motivacional minha para você sortear entre empresas de Sobral. Então, Sérgio, é boa essa daqui, gostei da ideia, né? Sérgio Sobreira é um palestrante, principalmente na área motivacional, e está abrindo aqui para Sobral, se alguma empresa de Sobral, a gente tem que ver, vou anunciar já, Sobreira, e depois a gente vai ver um jeito de como é que essas empresas podem participar. Então, será sorteada a empresas que quiserem participar, vão entrar em contato conosco, vou depois entrar em contato com o Sobreira para ver de que forma a gente faz, e amanhã a gente já pode anunciar esse sorteio aqui. A empresa que se interessar numa palestra, ele virá dessa palestra gratuita, né? Segundo eu estou vindo aqui. Repito, uma palestra motivacional minha para você sortear entre empresas de Sobral. Então, atenção, empresários de Sobral, você que tem aí seus recursos humanos, que gosta, que está antenado com as inovações. Sérgio Sobreira é um homem que está antenado com isso, que tem de novo nessa área, pode vir dar uma palestra para a sua empresa. Amanhã a gente vai dar detalhes que eu estou lendo agora, fui pegado com essa boa surpresa do Sérgio Sobreira, ele está disposto a vir a Sobral e dar uma palestra motivacional. Bom dia para o Hélio Ferreira, o Davi Ximenes, bom dia, Luciano Clever, com certeza a rua que você se refere a respeito do Pinheiro faz sim parte da permuta. O que foi discutido na época do projeto na Câmara, eu estava assistindo a sessão, foi que a rua acabava, ou seja, o término ou o começo dela era ali mesmo, no Pinheiro. Não, aí não, eu estive lá e fotografei. Ela não inicia e termina ali, não. Eu até imaginei, porque na hora de falar disso, mas isso aí não seria uma travessa, que seria menos mal, né? Mas não. Ela termina ali, ela passa pelo Pinheiro, vai até a um estacionamento mais à frente que tem. Então, se você quisesse dar a volta, né, o que chama de laço de quadra, você dobra à direita do Pinheiro, vinha por ali. Aí eu vim de carro, peguei o carro e desci na rua, até lá embaixo. Você pode dizer que a rua terminaria ali. Não, ela continuaria, teria pelo menos mais um quarteirão. Então, aquele pedaço ali, de trás do Pinheiro, foi realmente privatizado. Então, você está me dando a informação de que fazia parte da permuta. Tudo bem, então não é exatamente o problema, mas eu acho que fechar uma rua, eu acho que tem que ser discutido melhor com a sociedade sobralense. Tudo bem, eu acho que o locus é mesmo a Câmara, mas houve uma audiência pública, se você disse que participou, é porque deve ter havido uma audiência pública. O que eu recebi aqui foi uma denúncia. Alguém me ligou preocupado porque a rua estava sendo fechada e eu fui lá. E como eu disse, eu tenho que averiguar, tenho que apurar para saber se isso fazia parte da permuta ou se o Pinheiro estaria invadindo. Bom dia, gratuita, né? O Sérgio está dizendo, uma palestra gratuita, né? Como é que é, Sérgio? Pagaria o que? As passagens, a hospedagem? A gente vê esses detalhes para a gente anunciar amanhã. A Sandrinha Valéria, nossa administradora do grupo de WhatsApp, mandando também um bom dia para mim e para o Newton. Sérgio Sobreira, grande palestrante que esteve na Secretaria da Fazenda e deu uma palestra que emocionou a todos sobre exatamente o poder da comunicação e a importância de se falar em público. Mas, Luciano, aqui na Coluna Maia... Não, já que você falou, vou aproveitar, certo? Olha aqui, é um testemunho do nosso Nilton Mourão, está no portfólio do Sérgio Sobreira, a Secretaria da Fazenda, né, que nós temos agora um testemunho de alguém que assistiu à palestra, e a palestra realmente é muito interessante. Então, fiquem atentos, que o cara é bom e está disposto, amanhecer hoje disposto, né, de bem com a vida, e está propondo essa palestra gratuita aqui em Sobral. Pois não, Nilton, me perdoe. No final, ele abriu para depoimentos, os participantes, os presentes, deram depoimentos emocionantes e ele se emocionou também. Mas, Luciano, na coluna painel, sugiro que você atente, Da Folha de São Paulo, né? Os novos ataques de Jair Bolsonaro aos governadores do Nordeste dão combustível à estratégia da esquerda de transformá-los no principal núcleo de oposição ao governo federal. Em documento interno, a corrente majoritária do PT diz que o recém-criado consórcio dos governadores da região deve ser apoiado, abre aspas, com entusiasmo. São os principais depositários do extraordinário legado de desenvolvimento com justiça social no período em que governamos o país, diz o texto.
frente ampla, o documentá-la, construindo o novo Brasil, que será discutido no Congresso do PT em novembro, defende a aliança contra Bolsonaro, mais ecumênica, olha aí. Vagabundagens, hein? Até ser com a centro-esquerda, unindo todos os que acreditam na democracia. Quer dizer, só eles acreditam na democracia. Né? Sem tempo, irmão, até eu evitar a polêmica, os governadores combinaram que eu muito trabalho a fazer disso, o imposto do PT. Precisamos de união de paz, afirmou Flávio Dino. Aí vem contra o mal. Na quarta, líderes da esquerda se reúnem em Brasília, debateremos uma estratégia parlamentar e política contra os ataques de Bolsonaro à democracia e aos direitos sociais, diz Juliano Medeiros do PSOL. Olha só a vagabundagem, né, Newton? Olha a vagabundagem. Né? E só para fechar, Luciano, que eu vou chegar lá no ponto G dessa estratégia. Homem. Passa a marcha. Às vésperas da votação da reforma da Previdência em segundo turno na Câmara, o Ministério acelera a entrega de emendas parlamentares e entregantes do Ministério da Saúde passaram o fim de semana em contato com representantes do PL para liberar os valores. O que parece aqui é o seguinte, é uma tentativa de desconstruir toda a estratégia governamental para o segundo momento relativo à reforma da Previdência. Não é isso não. O que eu vejo aí, que eu chamei de vagabundagem, é assim, esses caras, que sempre foram bons de oposição, aí depois foram governos, se locuplataram, roubaram a valer, e parece que desaprenderam. Eles não conseguem provocar nada de oposição ao governo Bolsonaro. Aliás, dizem até que a língua do Bolsonaro é o maior opositor dele hoje. Então, eles viram ali, naquele movimento de governadores, né, aquela fala ruim do Bolsonaro, que os governadores poderiam ser uma frente de resistência, de oposição a Bolsonaro, porque eles sozinhos já perceberam, eles não conseguem. Então, eles correram, o que está aí no painel, dizendo assim, no último encontro de governadores, que logo no início soltou a nota e tal, no último encontro de governadores, que o jornal O Povo manchetou, governadores poupam Bolsonaro. Eu imagino a decepção, a frustração do editor do Povo ao escrever essa manchete, porque queria ver fogo ali, né, contra o Bolsonaro, e os governadores foram pragmáticos. Não, vamos trabalhar, ninguém quer nenhum problema, queremos trabalhar. E agora esses vagabundos estão tentando dizer para os governadores, não, vocês têm que fazer essa politicalha mesmo. Eles têm que fazer esse embate com o Bolsonaro, porque Bolsonaro é antidemocrático. E você não vê. Você vê a imprensa pujante, críticas o tempo todo ao Bolsonaro. Você vê um parlamento pujante enfrentando o Bolsonaro, o STF enfrentando o Bolsonaro. Prova do vigor de nossa democracia. Se nós fôssemos ditadura, ou houvesse alguma ameaça à ditadura, a imprensa estaria sendo pressionada. O que Bolsonaro fala que esclarece, olha, a imprensa está uma porcaria por isso, isso e isso. Mas que falem, tem toda a liberdade de expressão. E o Legislativo está lá, também fazendo das suas, enfrentando. E o STF também. Vimos ontem, nunca se viu isso. O ministro do STF fazer uma crítica tão dura quanto foi feita pelo senhor Celso de Mello, o decano da casa, escalado para fazer um enfrentamento. No momento, até para se contrapor, naquele momento em que se pensava num pacto. Aí vem o seu Celso de Mello dizer que o Jair Bolsonaro minimiza a Constituição e degrada o parlamento, coisa que o STF acabara de fazer quando voltou aquela história de analogia dos crimes de homofobia. Crimes. Não havia, não há lei dizendo que há crime de homofobia, mas o STF decidiu. Degradou o parlamento, porque quem tem que legislar é o Congresso, não o STF. Minimizou a Constituição quando anunciou crime sem uma lei que o preveja. Minimizou a Constituição quando exorbitou da sua função ao legislar. Isso sim é que é minimizar a Constituição e degradar o parlamento. E ficar todo altivo. O Bolsonaro, por seu lado, disse, olha, eu errei, realmente eu errei, e o cara está me esculachando. É o máximo que ele diz. Então, quem é que está agredindo, ameaçando a democracia?
Que agora esses caras, não, vamos nos reunir porque o Bolsonaro é uma ameaça à democracia. Bandidos, hipócritas, vagabundos. Eles é que atentaram contra a democracia quando enxovalharam o legislativo, comprando cada um deles mensalão. O que era o mensalão? A compra das consciências, a compra de votos no parlamento. Isso é que é você tirar, isso sim é que é abater, abalar a democracia. Uma tentativa de botar uns freios nas mídias, com o Conselho de Comunicação. Isso é que é atentar contra a democracia. Esquece isso tão rapidamente, né? Bom dia para o senhor. O Sérgio está lembrando, ó, a empresa vai arcar com os custos de hospedagem, passagem e alimentação. A palestra é gratuita. Bom dia para o Tiago. Além de Dark, na paz de Cristo, o senhor poderia falar o endereço da FM Paraíso? A FM Paraíso fica aqui como é que é aqui? Centro de Convenções. Centro de Convenções. Do lado do Centro de Convenções. Fernanda Rodrigues, bom dia para você, minha querida, e também para Helena Soares. Então, Nilton, isso daí que estão tentando, assim, eles não conseguem nada. Aí vão fazer. Essa outra coisa da Previdência, está lá a dona Jandira, né, do Rio de Janeiro, do PCdoB. PCdoB tinha que ser, né? Está dizendo que vai, porque nesta semana, se Deus quiser, é votada em segundo turno, e a Jandira diz que vai tentar desidratar a Previdência, uma coisa contra o governo, e não vê que é também contra o povo. Francisco Facol, bom dia, Luciano, mas o ferroviário está nos decepcionando, hein? Realmente, o Ferrinho que vinha tão bem, a gente soltando fogos para o Ferrinho, ele agora está o tempo todo caindo, né? Bom dia para... Agora virou Ferrinho. Pois é, era Ferrão, o Nascimento está dizendo aqui. Era Ferrão e agora é Ferrinho. Está dando uma ferroada na gente que estava sonhando com a ascensão dele, né? Mas acho que ainda tem tempo, né, de se recuperar. Mas parece que é a quarta derrota consecutiva do nosso querido Ferrinho, né? Bom dia para Karina Menezes, sobre essa palestra, quero estar presente. Pois é, então nós vamos sortear aqui, durante o nosso programa, uma palestra do Sérgio Sobreira para as empresas que queiram participar. Amanhã a gente dá os maiores detalhes. E o Sérgio, manda aqui no meu zap, 96161470, para a gente lançar amanhã o sorteio, para saber quando é que a gente vai... Se sorteia via telefone, né? Se liga para cá. Como é que as empresas devem fazer para se candidatar, né, a esse sorteio? Luciano, eu tenho uma pérola aí para te dar uma olhadinha. Olha, interessante é o seguinte. Tá achando o celular? Interessante é o seguinte, é que quem olha para o que está acontecendo lá na Venezuela, né? O Maduro, esse final de semana, demitiu a secretária nacional, a ministra da Saúde do governo dele. O governo dele não, da ditadura dele, né? Ele aí é um ditador. Por quê? Porque ela simplesmente trouxe à luz os números calamitantes da saúde pública na Venezuela. Maduro demite ministra da Saúde após divulgação de dados na Venezuela. Isso aí é que deveria ser comentado e ser visto como ditadura, e não querer forçar uma barra com a narrativa desonesta de que nós estamos vendo a ditadura. Agora, infelizmente, quem foi colocado na posição de oposição poderia fazer uso da democracia para se reabilitar perante aqueles eleitores que deixaram de ter a confiança nele. Bom de fazer. E outra coisa. Bom de fazer. Outra coisa. Agora isso daí... O que está acontecendo na Venezuela, infelizmente, teve o apoio e até hoje conta com um silêncio nocivo da nossa justiça. Lamentável. Parece que eles não têm nada a ver com o que está acontecendo lá. O Foro de São Paulo, que aconteceu lá, inclusive, na semana passada, aquilo ali é um tabete na cara do povo venezuelano, que está sendo perseguido, morrendo de fome, e está morrendo com doenças que estão recrudescendo na Venezuela e matando crianças, jovens, adultos e idosos. É isso aí, sim. As mulheres têm direito a fazer a assistência pré-natal, estão morrendo por gravidezes mal acompanhadas.
Isso aí sim, é um absurdo. Quanto à exoneração, o Bolsonaro também exonerou, o presidente do INPE está saindo aí. Então, isso aí o presidente bota e tira quem quiser. Quanto a isso, eu acho que não tem nenhum problema, não. Bom dia para o Marcelo Reis, o Wagner Viana, a Elânia Lira, que está mandando aqui um abraço para nós. Um bom dia para o Henrique Costa, moçada aí do grupo dos ouvintes do programa, Daniele, Francisco Ludilberto, Simão Oliveira, o de Assis Moraes e também o Moacir Pontes. Falar em Pontes, nós estamos chegando ao final. Letícia já deve estar aí ao seu redor, não? Mas isso não está aí até hoje. Não. 1951 de 29 de julho. Mas isso aí é coisa antiga. Isso aí é coisa antiga. Eu não quero nem falar disso, porque tanta gente recebe prêmio aí, cidadão, né? Então, mais um concidadão agora. O Stedley é cidadão por iniciativa do Elmano Freitas, né? Deputado Elmano Freitas, concedeu o título de cidadão cearense ao Stedley. Isso é o que eu queria. A mãe te fala, Gilmar rebate Raquel Dodge e critica a corregedoria do Ministério Público, né? Porque a Dodge é contra esse inquérito aberto lá pelo Toffoli e está sob a relatoria do Alexandre Moraes, que é um inquérito estranho, meio esquisito, que aí ampliou, né, estendeu o prazo do seu inquérito e agora mandou esse Alexandre Moraes começou a fazer umas coisas muito esquisitas, né? Por exemplo, ele freou uma pesquisa que tinha na Receita Federal e ainda mandou afastar 2 funcionários da Receita Federal. É um negócio estranho, né? Um negócio estranho. Porque entre os 133 pessoas que caíram, digamos, na malha fina na operação Agentes Públicos, havia o senhor Gilmar Mendes e o senhor Toffoli, cidadãos que, segundo o STF, são intocáveis. Todo mundo tem que pagar imposto, mas o Gilmar Mendes e o Toffoli não. Que história é essa, né? Cidadãos que querem ficar acima da lei. Amanhã a gente entra em detalhes maior. Tanto no título para o Stedley, né? Que o Ceará deve estar aplaudindo, todo o Ceará, né? Hoje deve estar emocionado, porque nós temos mais um cidadão que se chama Stedley, um terroristazinho que costumava invadir. Como no governo Bolsonaro, acabou a farra, acabou o dinheiro, a lambança, e eles não estão mais fazendo, pelo menos para se lembrar dele, eu sou Elmano, deputado Elmano do PT, iniciativa dele, concedeu e foi dado, né, sancionado pelo governo do Estado, o título de cidadão cearense para o Stedley, invasor de terras. 6h56, hora de desfazer a conexão do programa da Paraíso FM com a Rádio Assunção. Um grande abraço para você, Nilton. Carioquinha vem por aí na Rádio Assunção. E aqui retoma o comando o grande comunicador Assis Nascimento, com o De Olho na Cidade. A todos, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Forte abraço, meu caro Luciano Kleber. Bom dia para você, uma ótima terça-feira. Parabéns aí pelo excelente programa. E amanhã você retorna aqui ao lado do Nilton Mourão, nessa conexão